Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui um canal no YouTube sobre diversas coisas a partir de um ponto de vista histórico. Meu nome é Michel, sou historiador e latinista e vou hoje aqui falar com vocês sobre um assunto muito importante que é a base do meu trabalho, que é a leitura. Vou trazer aqui eventualmente alguns livros que eu gosto muito, coisas que eu for lendo e livros que a gente já conhece no mundo da história. Dividir aqui com vocês algumas ideias. Sempre que possível também vou discutir coisas do dia a dia. Já avisei no Instagram, quer me seguir lá? Michel Historiador, você pode encontrar o meu perfil do Instagram. Aqui no YouTube nós vamos começar então hoje falando sobre o quê? Fiquei pensando, né, como é que eu vou começar esse canal? Devo começar? E agora? E aí, após milhares de pessoas e uma aclamação do universo pedindo para que eu fizesse, eu resolvi fazer. Então lá vai. Hoje nós vamos falar sobre um livro de um autor que eu gosto muito, que é o Aldous Huxley, A Ilha. Olha só que interessante. Bom, Aldous Huxley é um autor que me agrada muito, ele é mais conhecido, na verdade, por outro livro dele, que é O Admirável Mundo Novo, e eu resolvi começar por esse, que é o último livro, é o último romance que ele publicou, porque foi um livro que eu conheci recentemente. Na verdade, eu comprei há uns 2 anos, eu só li esse ano. Isso acontece às vezes. Então, é um livro muito interessante que traz uma relação com um outro livro que eu também gosto bastante, de um outro autor chamado Thomas More. A gente vai ver, bom, você que já leu Thomas More, no próprio título, A Ilha, você já deve ter pensado aí na semelhança, né? Huxley nasceu em 1894 e morreu em 1963. Ele é inglês, né? Então, um autor inglês que eu gosto bastante, como eu já disse. Essa edição que eu tenho é da Biblioteca Azul, uma editora que eu também conheci recentemente, achei uma obra de uma excelente qualidade, tá? E que tem também uma parceria com a editora Globo. Então, aqui nós temos na contracapa a indicação de que é a editora Biblioteca Azul, mas existe aqui também os direitos adquiridos, direitos adquiridos da editora Globo, tá? Isso é um detalhe que eu vi agora, estou já devaneando aqui. A língua original desse livro é inglês, e essa edição é de 2017, e a tradução para o português é de Bruno Gambarotto. Então é bom a gente ressaltar quem é o tradutor, né? Para que seja feita então a devida prestação de contas aqui. Então o autor é o Huxley e Bruno Gambarotto, tradutor. Bom, esse livro é escrito por Huxley já no final da vida dele, estava sofrendo com um câncer avançado e ele termina então esse livro já também no final da sua vida. A história trata de um jornalista meio assessor de petroleiros famosos chamado Will Farnaby. Esse homem sai numa rápida expedição num barco, sofre um acidente por causa de uma tempestade e vai parar numa ilha chamada Pala, a Ilha de Pala. E lá ele conhece um ambiente exótico, tropical, vai acabar se ferindo lá no meio da floresta e é salvo por pessoas que habitam esta ilha. E a grande questão é que nessa ilha existe uma civilização bem diferente daquela que ele conhecia na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim, na Europa como um todo, mas mais objetivamente na Inglaterra. Neste ambiente, então, ele encontra um governo que mistura ciência e religiosidade de uma forma bastante única. Will tem um problema, um passado obscuro, que envolve a morte da sua esposa num acidente de carro. Uma esposa essa que ele traía com certa frequência e essa memória das traições começa a pesar quando ele chega nessa ilha, a partir de uma situação que vocês vão encontrar no livro depois.
E ele tem contato também com um certo Dr. Robert, que é descendente de escoceses, e ele vai descobrir que, na verdade, a ilha foi fundada, assim, essa sociedade da ilha foi fundada por um escocês. Então há uma mistura de escoceses e palaneses na constituição dessa ilha. É aí que aparece, no meio dessa conversa, Susila, uma personagem bastante intrigante, que é uma das administradoras da ilha e que é encarregada por esse certo Dr. Robert para curar Will Farnaby, tanto dos problemas psicológicos que ele tem, como dos problemas físicos, com o desgaste da viagem, os problemas que ele teve com acidente de barco, etc. Esse livro é interessante para discutir a sociedade que nós vivemos hoje também, não só a sociedade dos anos 60, na qual o livro foi escrito. Como é nossa relação com as religiões, como é a nossa relação com o consumismo, o que a sociedade busca com o avanço tecnológico. Nós precisamos de tantos avanços científicos? Será que eles são sempre bons? Ou será que nós fazemos um bom uso dos avanços tecnológicos? Qual o preço que nós pagamos pelo desenvolvimento tecnológico? Então tudo isso é trazido nesse livro de forma brilhante. Temos aqui o Huxley na parte de trás do livro, de uma forma muito interessante, muito curiosa e envolvente. Outro aspecto bastante curioso aqui, como eu já disse no começo do vídeo, é a relação dessa obra com o livro Utopia, de Thomas More. Thomas More escreveu no século XVI, por volta de 1516 teria sido lançado Utopia, onde o autor, lá no século XVI, Thomas More, descreve uma viagem que ele mesmo teria feito. Você que fica falando aí que para escrever narração não pode usar você mesmo como personagem, o Thomas More era ele mesmo o personagem. Viajou para uma ilha chamada Utopia. Thomas More faz a partir do grego o nome Utopia, que significa o não lugar. É a junção da partícula negativa u do grego com topos, né? Topoi, que é lugar, tá? Então Utopia, que é o nome da ilha, significa uma ilha que não existe ao mesmo tempo. Então tem um joguinho ali. Thomas More visita essa ilha e é muito parecido com o que acontece com Will Farnaby no livro do Huxley. Ele vai sendo guiado pelos habitantes para conhecer o estilo de vida na ilha de Utopia, que é bastante diferente daquele da Inglaterra do século XVI. Thomas More critica a sociedade em que ele vive sem fazer críticas diretas. Ele faz as críticas a partir do que ele descreve na ilha de Utopia, mostrando que aquele sistema seria melhor. Para você que não leu Utopia, é uma outra leitura que vale muito a pena. Eu pretendo trazer com certeza alguma discussão sobre esse livro aqui algum dia. Mas, resumindo a história muito, é então uma sociedade igualitária, que vive então sem se preocupar com bens materiais, onde as pessoas trocam de casa a cada 6 meses para que elas não se apeguem à materialidade, casas que são iguais, roupas iguais, comem a mesma coisa, inclusive comem em salões comunais. Então nós temos ali uma questão toda voltada para a igualdade e liberdade das pessoas, que é a mesma tônica da ilha do Huxley. Lá nós temos uma sociedade também bastante voltada para a espiritualidade, uma religiosidade que mescla, né, mistura diversos elementos, inclusive uma substância alucinógena religiosa, que é criticada por um outro grupo que o Will Farnaby vai conhecer, né, que é a galera do jovem Murugan, que é o futuro líder da ilha. Ele é um jovem, está sendo educado ainda pelos habitantes da ilha, e ele encontra ali este jovem com sua mãe, que é uma fervorosa representante de um movimento religioso que você vai encontrar ali, e nós percebemos ao longo dessa história uma briga, uma luta entre duas facções. Um grupo que pretende manter a ilha de Pala como está, isolada dos outros países e adepta desse sistema de liberdade. Tem ali toda uma questão envolvida também de liberdade até mesmo política, individualidade das pessoas, a religiosidade bastante presente. E
um outro grupo que pretende industrializar a ilha e, claro, abrir as portas para a exploração petrolífera. Há muitas reservas de petróleo não exploradas na região e essa galera desse jovem Murugan pretende trazer a modernização para a ilha. E é aí que vem a questão do consumismo. O Murugan gosta de ficar lendo catálogos de diversos produtos que existem nesses países, como nós conhecemos hoje, esses catálogos. Hoje não tem mais catálogo de papel, né? Talvez tenha um ou outro aí, não sei, raramente você pode encontrar, mas a gente procura como a gente procura na internet, né? A gente é bombardeado aí com uma série de produtos, né, que a gente olha quando começa a procurar uma coisa na internet. Enfim, então nós temos essa mesma relação, né? Fica bastante evidente no livro do Huxley uma crítica ao nazifascismo e a qualquer ditadura, né, como também a ditadura stalinista e qualquer movimento, enfim, que seja contra a liberdade, que tenha tom ditatorial. E, como sabemos, anos 60 ainda assistiam, né, a muitos movimentos desse tipo por aí, até no Brasil também. Bom, para não dar spoiler desse livro, não começar, né, a entrar em partes comprometedoras, eu vou parar por aqui a descrição da história. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Se você já leu esse livro e quiser comentar aí o que você achou, por favor, fique à vontade, faça isso. Incentivo fortemente você. Se você gosta do Huxley de uma forma geral, já leu outras obras, comenta aí também. Vamos encher esse vídeo de comentário para que ele alce voo, né? Assim como os mainás, esse pássaro que está na capa do livro, que eu não falei em nenhum momento aqui na minha apresentação, justamente que é para você descobrir qual é a desse pássaro aqui na história, tá bom? Gente, muito obrigado por assistir, espero que tenha sido útil para você, espero ter te incentivado a ler esse livro e a pensar sobre essas questões. Nos vemos na próxima. Tchau! Tá gravando. É. Tem assessor aqui de gravação.